Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aqueles que nos visitam hoje talvez estejam se perguntando assim, onde foi parar a equipe de louvor que estava aqui? Em algumas igrejas, e isso já até aconteceu aqui no passado, o pessoal da equipe de louvor se acha especial e não ouve a pregação da palavra. Mas não é o caso dos jovens dessa igreja. Eles agora estão trabalhando no departamento infantil. Então por isso inclusive a equipe de louvor é no início do culto, porque eles saem mais cedo, porque agora eles estão louvando ao Senhor junto com as crianças, os responsáveis pelas crianças no prédio ao lado. É bom que você saiba disso. Alguns deles, inclusive, estavam aqui de manhã doentes e estavam aqui louvando ao Senhor. Eu dou graças a Deus por esses jovens da nossa igreja. Vamos ler em Romanos 6, a partir do verso 15 até o verso 23. Porém, nós vamos expor hoje somente os 2 primeiros versos, que é a introdução desta passagem, deste parágrafo. O tema da nossa mensagem hoje é: eu sou servo de quem? Ou, eu sou escravo de quem? Talvez para alguns isso soe estranho, mas como assim? Escravo, escravidão, isso é coisa do passado, longínquo. Nós não somos mais escravos de ninguém. Nós vamos ver isso. Romanos 6, de 15 a 23. Diz assim o texto da palavra do Senhor, o Espírito falando através de Paulo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Suplicamos a direção do Teu Espírito, Senhor, para a exposição da Tua palavra e para a nossa compreensão e, principalmente, para a mudança do nosso coração em direção ao Senhor. Queremos tratar dessas coisas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já faz algum tempo que nós não estamos aqui caminhando em Romanos juntos, por isso eu preciso fazer uma recordação aqui. Eu quero pegar uma lente, colocar no todo e depois indo para o texto que nós vamos expor só os 2 versos 15 e 16. Romanos até agora, até o capítulo 6, ele mais ou menos se divide da seguinte forma. Nós temos uma introdução, os 17 primeiros versículos lá do capítulo 1.
Depois nós temos o evangelho explicado, ou a justificação pela graça por meio da fé, que vai do capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 4. O apóstolo Paulo, então, fala sobre o evangelho, o coração do evangelho, que é a justificação pela fé somente. Ele mostra a necessidade do evangelho, ele mostra como esse evangelho foi instaurado, realizado, como essa salvação nos veio, como nós recebemos a salvação por meio da fé, como somos justificados por meio da fé. Do capítulo 5 ao capítulo 8, nós estamos então dentro desta grande sessão. Ele está falando sobre as implicações da justificação pela fé somente. Ou seja, ele quer nos dar garantia, certeza da nossa salvação. Ele trata, assim, sobre santificação nos capítulos 6, 7 e 8, mas ele não é o foco dele. O foco do apóstolo Paulo aqui é nos mostrar os frutos do evangelho, ou o evangelho experimentado. Como é que nós experimentamos este evangelho? Por que ele faz isso? Porque quando ele fala sobre a salvação pela graça por meio da fé somente, nós ficamos impressionados como Deus nos salva. Mas ele mostra naquela primeira parte que nós temos inimigos. Primeiro, Deus era o nosso grande inimigo. A ira de Deus estava sobre nós. Nós temos outro inimigo, o pecado. O pecado anda sempre junto com a morte. Nós temos o mundo, nós temos a lei. A lei de Deus era o nosso inimigo, porque ela nos condenava. Só que quando Paulo termina no capítulo 4, falando sobre a justificação pela fé somente, alguns talvez estivessem perguntando para ele, mas Paulo, então como é que ficou a ira de Deus? E a questão do pecado, nós não pecamos mais? Ou pecamos, podemos pecar, somos salvos pela graça, é isso mesmo? O que nós fazemos com a morte? Alguns irmãos ainda morrem, os irmãos estão morrendo. O que fazemos com a lei? Então nós temos grandes inimigos e o apóstolo Paulo nessa sessão, ele está nos mostrando como que esses inimigos todos foram derrotados pelo próprio evangelho. No capítulo 5, ele nos falou, por exemplo, que os frutos imediatos da justificação pela fé somente. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. No capítulo 5, verso 1 a 11, ele nos diz isso. Então, ele busca dar para nós segurança como verdadeiros crentes na justificação pela fé somente que é nossa em Cristo. Nos primeiros versos do capítulo 5, ele já desenvolve essa segurança. Nós temos alguns frutos imediatos ali. No verso 12 ao verso 21 do capítulo 5, ou seja, a segunda metade do capítulo 5, ele mostra a base legal para a nossa justificação. Ou seja, ele está nos mostrando como que um Deus santo, como que um Deus perfeito, como que um Deus justo, como um justo juiz, pode justificar pecadores como nós. E ele vai falar sobre isso porque nós estávamos ligados a um representante legal que era Adão, e nós somos transportados para um outro representante legal que é o Senhor Jesus Cristo. Então, porque Ele nos colocou em Cristo, Cristo como nosso novo representante de justiça, o nosso novo representante legal, oficial, é nele que nós, inclusive, alcançamos a salvação, ou a justificação. Paulo, no final do capítulo 5, nos versos 20 a 21, ele levanta duas questões cruciais. A graça que vem nos justificar, ela nos encoraja a pecar, porque muitos estavam falando isso para Paulo. Paulo responde a essa pergunta em Romanos capítulo 6. Ele vai tratar exatamente do nosso relacionamento com o pecado. Esse é o tema do capítulo 6 de Romanos. A segunda questão que ele levanta no final do capítulo 5 é: qual é o propósito da lei? Isso ele vai responder no capítulo 7, posteriores pregações. Então, Paulo está aqui nos dando uma compreensão maior, mais profunda, da nossa segurança em Jesus Cristo. Então, o tema do capítulo 6 é o nosso relacionamento com o pecado. O relacionamento do crente com o pecado.
Na primeira parte de Romanos 6, versos 1 a 14, nós já tratamos disso. Ele diz que nós não somos mais escravos do pecado. Esse é o nosso novo relacionamento com o pecado. Ele não é mais aquele poder absoluto sobre nós. Nós já vimos isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora, dos versos 15 ao 23, ele não só vai dizer que nós não somos mais escravos do pecado, mas ele vai acrescentar algo muito importante. Nós somos escravos de Deus e da justiça. Você talvez esteja se perguntando, mas por que uma hora ele usa a palavra servo, na leitura, por exemplo, e por que hora ele fala a palavra escravo? Servo e escravo são duas palavras diferentes. Porém, na sua Bíblia, quando você lê escravo, nesse contexto que está aí, ele está falando de escravo mesmo. Esse servo aí é escravo. É a palavra grega para escravidão. E, meus irmãos, nós estamos longe do período da escravidão e talvez nós não tenhamos visão correta do que é ser um escravo. Mas ser escravo é você estar dependente de outro, vivendo debaixo da autoridade de outro. Você não tem liberdade alguma. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você, o Evangelho, ele diz que você ou é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus e da sua justiça. Ou seja, o Evangelho, ele diz que você não é um ser totalmente livre. Nós temos que ter duas observações aqui em relação à escravidão. Então, Paulo vai utilizar aqui essa imagem da escravidão. Isso era muito comum quando ele escreve a sua carta, no primeiro século da nossa era. A escravidão era comum em Roma. E haviam vários tipos de escravidão. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E, em segundo lugar, eu quero que você entenda que ele vai usar essa imagem da escravidão para fazer um contraste entre a nossa escravidão antes e depois de Cristo. Então, isso é para quem já tem a Cristo, ou para aqueles que estão em Cristo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de vários contrastes. Por exemplo, no verso 17, se você olhar para ele, você vai observar que ele vai usar muitas coisas assim. Você era e você se tornou. Você estava numa situação e você se tornou em outra. Então, por exemplo, verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viesses a obedecer. Houve uma mudança aqui. Você era escravo do pecado, agora você se tornou obediente. Verso 18, aparece novamente. E uma vez libertados do pecado, foste servos da justiça. Ou seja, tendo sido libertado, você se tornou servo da justiça. Duas condições. O que tem no meio? A nossa experiência com Cristo Jesus. Verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como lá no passado oferecestes os vossos membros para a escravidão. No final, agora do verso 19, agora os vossos membros para, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E finalmente no verso 21, você então escolheu e você teve um resultado, então você agora colhe um outro resultado. Veja no verso 21, naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então, naquele tempo e agora. Paulo usa essa linguagem da escravidão para nos mostrar, para ilustrar as influências controladoras que faziam parte da nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, ele quer nos dizer aqui que os verdadeiros cristãos nunca levam o pecado de forma leviana. Porque eles não são mais escravos do pecado, mas de Deus e da justiça. Meus irmãos, isso aqui é muito importante para os dias de hoje. Porque nós temos dois pensamentos contraditórios no meio do povo evangélico de uma forma geral.
Alguns são moralistas e legalistas, tentando se justificar na própria lei, tentando ser melhores para conseguir o favor de Deus através dos seus próprios esforços. No entanto, há uma parte da igreja evangélica hoje que é antinomiana ou antinomista, ela é contra a lei. Ela diz assim, não, isso aí ficou lá no passado, nós não precisamos mais nos importar com as exigências da lei, nós não precisamos mais nos importar com o pecado é uma coisa que o Senhor Jesus já conquistou, já venceu, ficamos tranquilos com relação a isso. Então não dê muita bola para o pecado. São dois extremos errados que nós estamos vivendo hoje nos tempos atuais, por isso a importância desse texto. O apóstolo Paulo ele vai dividir esse texto da seguinte forma. Nos versos 15 e 16, ele faz uma conclusão falha, uma conclusão falsa aqui. Ele diz assim, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Ele responde imediatamente, de modo nenhum. Assim como no começo do verso 1 do capítulo 6, no começo do capítulo. Ele usa a mesma técnica. Por isso que nós podemos dividir esse texto do capítulo 6 em duas partes. Nos versos 17 e 18, ele mostra a característica da nossa conversão. Ele nos mostra aquilo que mudou radicalmente conosco por causa do Evangelho. No verso 19 é a aplicação prática ou a aplicação, as exigências do Evangelho. Ele vai mostrar nesse versículo como que o crente deve se posicionar em relação ao pecado. É o único comando, é o único mandamento que tem em todo esse texto. O que você deve fazer à luz dessa realidade? Esse é o único comando de toda essa sessão. Dos versos 20 a 23, ele descreve para nós as consequências eternas do nosso relacionamento com o pecado. Se o seu relacionamento com o pecado é de um crente, de um cristão, isso significa que você tem a vida eterna. Se o seu relacionamento com o pecado ainda é a escravidão ao pecado, isso significa morte. Então ele coloca dois resultados finais, morte e vida eterna. Paulo começa nos versos 15 e 16 com uma conclusão falsa sobre o relacionamento do crente com o pecado para mostrar para nós o que realmente o Senhor Deus está fazendo através do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Então podemos agora tratar o pecado de forma leviana? Podemos não nos preocupar muito com esse pecado, com essa questão da lei, porque nós não estamos debaixo da lei? Essa é a pergunta que ele está fazendo, porque pessoas estavam perguntando isso para ele. E ele dá um sonoro, não, de modo nenhum. De novo, como no verso 2, ele está sendo muito enfático, ele está sendo bravo aqui. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Nós não podemos estar mais escravos do pecado. A lei, ela nunca pode nos livrar da culpa do pecado e nem do poder do pecado. Em Romanos 3, verso 20, ele já tinha dito que é pela lei que nós temos o conhecimento do pecado. A lei, na verdade, ela só levanta o pecado, ela leva o pecado à tona. Ela nos mostra o quanto nós estamos destruídos pelo pecado, dominados pelo pecado. Em Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo diz que ninguém é justificado pela lei. Na verdade, a lei condena. A lei de Deus condena toda pessoa que não aguarda perfeitamente. Por isso, você não pode ser moralista e nem legalista. Você não pode tentar se justificar na própria lei. Porque para você se justificar na lei, você teria que ser perfeito, cumprir a lei perfeitamente. E só existiu um que fez isso, que foi o Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, verso 10, diz: porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição,
pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se você não guarda todos os mandamentos, você é amaldiçoado. Estar sob a graça significa que você está buscando ser aceito por Deus, não com base nos seus próprios esforços, ou a sua própria justiça, mas com base somente na graça, no favor de Deus. Essa é a posição do cristão, equilibrada. Romanos 3:24 também nos diz: sendo justificado ou sendo declarado justo diante de Deus, sendo justificado diante de Deus por sua graça, nós recebemos um presente gratuito, que é a salvação. Nós somos justificados pela graça. Esse conceito de escravidão, ele enfatiza poderosamente o ponto que ele quer fazer, que é a liberdade em Cristo. Não é uma liberdade para pecar. Porque tudo que você fez na conversão foi trocar um senhor pelo outro. O homem moderno, ele se orgulha de dizer que ele é um homem livre. Quando esse homem moderno passa à porta da nossa igreja, ele olha aqui para dentro, ele diz: coitado desses crentes. Eles estão sendo escravos de uma religião. Eu que estou aqui fora, estou livre disso. Eu sou totalmente livre, eu sou liberto. Enganam-se. Ou você é escravo do Senhor Jesus Cristo, ou você é escravo de Deus para a obediência e para a justiça, ou você é escravo do pecado. As pessoas ou são escravos de um Senhor, ou de outro senhor. Não existe liberdade absoluta para nenhum ser humano. O versículo 16, ele é um versículo chave em todo esse texto. Assim como o verso 2, logo no começo do capítulo 6. E ele aqui expõe o princípio geral e os princípios que ele vai desenvolver ao longo de todo o parágrafo. Vamos olhar para esses princípios, para essas proposições que ele vai colocar aqui. Ele coloca 5 proposições, nós vamos olhar de forma muito rápida, para nós entendermos o restante da passagem e o nosso relacionamento com o pecado. A proposição número 1 diz assim: Paulo diz nesse versículo 16, se você se apresenta como escravo de algo ou alguém, você é realmente um escravo. Você não pode, ao mesmo tempo, esperar manter a sua liberdade. Você que é crente em Cristo Jesus, na verdade, a primeira coisa que deveríamos fazer toda a manhã é: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Porque era assim que um escravo funcionava na antiguidade. Quando ele se levantava, ele não dizia: bom, quais serão os meus planos para hoje? Qual é a minha agenda? Não. Ele primeiro perguntava o que o Senhor queria dele. Muitos cristãos hoje estão equivocados com o seu cristianismo, pensando assim: eu agora sou livre e eu posso fazer o que eu quiser com o meu tempo, com o meu dinheiro, com o meu corpo, com a minha agenda. Cristianismo não é isso, meu irmão. Você é um escravo. E o ponto do apóstolo Paulo é que a mesma coisa vale para o reino espiritual. Você é um escravo de quem você obedece. Lembre-se que no Éden, a proposta de Satanás, da antiga serpente, para os nossos primeiros pais, está ligada com isso. Vocês podem ser livres. Vocês podem ser lei para si mesmos. Vocês podem ter autonomia, autônomos, lei para si mesmo.
Essa é a grande proposta de Satanás ainda hoje. A proposição número 2, ainda está no verso 16, é: no reino espiritual há apenas 2 senhores. Apenas 2. Não há mais de um. Eu vou ler o verso 16 novamente. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quando um escravo muda de mestre, ele não para de obedecer. Ele apenas para de obedecer ao seu antigo mestre e começa a obedecer um novo mestre. Então, antes de Cristo na sua vida, você obedecia ao pecado. E você não tinha como não obedecer ao pecado. Nós vimos isso na primeira parte do capítulo 6 de Romanos. Você era controlado pelo pecado. Você às vezes até achava que tinha liberdade, mas não tinha. Quando você é alcançado pela graça em Cristo, você passa a ser escravo de Deus e da sua justiça e da obediência. Você tem como escravo, como Senhor, o próprio Cristo. Você passa a obedecer o seu novo mestre. Em João capítulo 8, texto que nós lemos, você vai ver isso claramente. O Senhor Jesus, ele já tinha nos falado sobre isso em João capítulo 8. Ele está conversando com pessoas religiosas. Ele está conversando com judeus, com gente que conhecia o Antigo Testamento. Ele diz aos judeus que haviam, inclusive, crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, vocês ouviram a minha palavra, vocês creram nela, mas vocês agora têm que permanecer nela. O que muitos crentes hoje não estão percebendo. Não é só o crer no Senhor Jesus, é permanecer na palavra dele. É permanecer obedecendo a sua palavra. Aí sim sois verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quem? Do antigo escravo, de pecado. E eles se orgulham, eles dizem: não, mas nós somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Isso nunca foi verdade. Está certo que eles estão dando uma resposta aqui civil. E mesmo uma resposta civil, ela é inadequada. Porque eles eram escravos de Roma aqui. Eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos da Babilônia, eles foram escravos dos assírios. O povo de Israel sempre passou por escravidão civil. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é mais profundo do que isso. Vocês são escravos do pecado, porque vocês são, inclusive, filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Vocês não creem em mim, vocês não ouvem a minha palavra, vocês não permanecem na minha palavra. Se vocês fossem realmente filhos de Deus e filhos de Abraão, vocês estariam me ouvindo. O Senhor Jesus confirma o que o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo confirma aquilo que o Senhor Jesus já havia dito. A terceira proposição que está aqui no versículo 16 é que você só pode ser escravo de um desses 2 senhores, seja do pecado ou da obediência. Você não pode ser escravo dos 2 ao mesmo tempo. Isso não existia nem na prática no Império Romano e nem no mundo espiritual isso existe. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, verso 34, ele fala sobre isso. Ele nos diz assim, Mateus 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.
Buscai, ele diz um pouquinho antes, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O Senhor Jesus, ele fala várias vezes para nós, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Isso é, na verdade, uma exclusão total e completa de cada indivíduo. Você não pode servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Você serve ou a um ou ao outro. Você é escravo de um ou de outro. Não dá para ser cristão, servo de Jesus Cristo, escravo de Cristo Jesus, e ao mesmo tempo você estar dominado pelo pecado, fazendo a vontade do pecado. É claro que nós já vimos isso em outras oportunidades. Ele não está dizendo que nós não pecamos, mas o pecado é um acidente na nossa vida. É aquela velha história, você não pode impedir de um pássaro tentar fazer ninho na sua cabeça. Ele tenta. O passarinho vem para fazer um ninho na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer o ninho, de ficar ali instalado. Proposição número 4. Você só pode identificar seu mestre por aquilo que você faz, pela maneira como você vive. O verso 16, ele continua falando sobre isso. Essa é a proposição número 4. Volte para Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, ou você é servo do pecado, ou você é servo da obediência. Em Lucas 6,46, o Senhor Jesus diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Por que vocês me chamam de mestre, mestre, e não fazem aquilo que eu mando? Isso é ilógico. Se eu, o Senhor Jesus dizendo, se eu sou o seu mestre, os escravos obedecem aos mestres. Então o ponto-chave aqui é, aquele a quem você obedece, prova de quem você realmente é escravo. Muitos cristãos hoje dizem, batem no peito e dizem, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou calvinista, eu sou protestante, eu sou discípulo de Jesus. Mas a vida não mostra isso. E o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo estão nos dizendo exatamente isso. É da forma como você vive, é o fruto que mostra realmente quem é o seu Senhor. Não é tanto o que você fala, mas é aquilo que você faz. Mateus capítulo 7. O Senhor Jesus já havia falado sobre isso. Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está terminando o seu sermão, o seu grande Sermão do Monte. Eu vou mostrar rapidamente aqui para você. Ele vai falar sobre duas estradas, ele vai falar sobre falsos profetas, ele vai falar sobre dois fundamentos. Primeiro, nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre a entrada errada para o reino. Ou seja, dois portões. Um é o portão que a pessoa tenta entrar na presença de Deus por si mesma, pelos seus próprios esforços. E o outro é o portão da graça, do Evangelho. Muitos entram pela porta errada. Como aqueles que eu vi hoje na Dutra, caminhando em direção à Aparecida, julgando que aquele sacrifício vai fazê-los agradáveis a Deus, para adorarem um ídolo falso. Dos versos 15 em diante de Mateus, ele lida com um segundo problema, ou seja, os falsos mestres.
E hoje nós temos muitos falsos mestres ainda. Muitas pessoas que falam de um evangelho diferente, de um evangelho que você não precisa ter muito compromisso. Eles se parecem verdadeiramente como pregadores do evangelho, mas não são. Ele vai falar sobre os falsos profetas a partir do verso 15. E ele vai dizer, olha, você vai ver os profetas pelos frutos das suas vidas. O fruto da sua teologia, o fruto da sua pregação, o fruto da sua vida pessoal. E a partir do verso 21, ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele vai falar sobre falsas profissões de fé. Meu irmão, tem uma coisa muito boa estar numa igreja como essa, que completa 75 anos de organização. Completamos na quarta-feira, vamos ter uma grande festa hoje à noite. É bom, porque nós escolhemos muitas coisas interessantes, muitas alegrias. Nós vemos pessoas que cresceram, crianças que hoje são líderes de louvor, outros são missionários. Mas também, nós observamos quantos que professaram ser cristãos aqui nessa igreja e depois abandonaram o verdadeiro evangelho por coisas tão pequenas. E na verdade, a gente tem a tristeza de ver que eram falsas profissões de fé. E quando nós dizemos que uma vida que não mostra que o seu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, não quer dizer só adultério, fornicação, roubo, mentiras, não só as coisas externas, mas o egoísmo no coração, a maldade, a calúnia, o tratar as coisas de Deus de forma ímpia. Quantos desejos do coração mostram que aquela profissão de fé da pessoa não é verdadeira. Nos versos 24 a 27, o Senhor Jesus vai falar sobre os dois fundamentos. Ou você está firmado na sua palavra, que é o fundamento correto, firme, ou você está firmado em si mesmo, em areia. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu que a natureza de uma pessoa se expressa em ações. E ser um cristão não significa apenas que você diz que acredita no Senhor Jesus Cristo, mas significa que você nasceu de novo. Martin Lloyd Jones está dizendo isso, confirmando a Escritura. Significa que você está em Cristo. Há uma nova natureza em você, e essa nova natureza deve se mostrar em obediência, em retidão e em vida santa. Não se mostra continuando no pecado. Você não pode deixar o passarinho criar aquele ninho na sua cabeça e formar uma família na sua cabeça. Os frutos mostram de quem você é escravo. Quinta e última proposição do versículo 16. Esses dois tipos de escravidão resultam em dois fins radicalmente diferentes. A morte é a perda, é o resultado da desobediência, da escravidão do primeiro senhor. Vamos voltar a Romanos. Ainda no versículo 16, Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte é o resultado, ou da obediência para a justiça. Veja que ele poderia ter dito, como ele vai dizer nos versos a seguir, olha, você não deve ser escravo do pecado, você deve ser escravo de Deus ou escravo da justiça.
Ele vai falar sobre isso mais tarde. Mas ele fala escravo da obediência. E ele faz isso de forma proposital. Para mostrar, olha, não adianta fazer uma profissão de fé, o importante é a obediência que um escravo deve ao seu senhor. Agora, o resultado de um é a morte. A morte é a perda de tudo que pode ser chamado vida. E lembre-se, quando nós não estávamos em Cristo, antes de você conhecer a Cristo, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nas suas transgressões e pecados, como Efésios 2:1 nos diz. Nós estávamos mortos nos pecados. Agora, quando você é escravo da obediência às palavras do Senhor Jesus, o resultado é a justiça. De forma estranha, o apóstolo Paulo usa essa expressão. Ele poderia falar assim, olha, se você é escravo da obediência, você vai colher a vida. Talvez você esperasse encontrar isso aqui. Mas ele não poderia usar a palavra vida. Porque nós não temos a vida eterna, porque obedecemos ao Senhor Jesus como bons escravos dele. Tanto é que no versículo 23 desse capítulo ele diz, o salário do pecado é a morte. Ok, ele falou isso, ele tinha acabado de falar isso no verso 16. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito. Nós não podemos conquistá-la nem com o nosso trabalho de escravo. Mas o que nós podemos receber é a justiça. E essa justiça não é a mesma justiça dos capítulos anteriores. Não é aquela justiça forense, aquela justiça legal, aquela declaração da justiça, do fórum, de que você é declarado justo diante de Deus. Aqui, a justiça é uma vida que agrada a Deus. Uma vida que honra a Deus. Uma vida que obedece às exigências da lei de Deus. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, e ele vai desenvolver nos versos 17 até o verso 23, que nós vamos ter uma outra oportunidade para ver, você não é uma pessoa totalmente livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus e da justiça de Deus em Cristo Jesus. E se você é escravo do pecado, você tem uma vida de obediência ao pecado. O pecado é o seu senhor. E você sabe, você faça esse teste. Tente fazer algumas resoluções aí, nos próximos 3 ou 6 meses. Olha, se eu tenho o costume de falar mal dos outros, se eu tenho o costume de ser rancoroso no meu coração, se eu tenho o costume de ser crítico demais dos outros, eu vou fazer um teste. Eu vou ficar 3 meses, 6 meses, eu vou fazer um plano pessoal aqui, e eu não vou mais tomar essas atitudes. Nem no coração e nem externamente. Se você é um escravo do pecado, você vai observar que você vai perder essa luta. Porque o pecado ainda é o Senhor sobre a sua vida. Mas se você é um escravo do Senhor Deus, se você é um escravo da justiça, se você é um escravo de Cristo, não significa que você não vai ter a abrigar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, alguns pecados. Mas eles vão ser acidentes na sua vida. E você vai ter poder do Senhor para lutar contra ele. E você vai observar que, na verdade, quem é que está dominando a sua vida, quem é o Senhor da sua vida, é o Senhor Jesus Cristo. E não o pecado. Isso é muito sério. Você pode estar na igreja aqui há 30, 40, 50 anos. E a sua vida não está demonstrando que você é um escravo de Cristo Jesus. Olhe para trás. Hoje eu estou mais parecido com o Senhor Jesus Cristo do que eu estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Ou você é o mesmo?
A parte triste de ficar muito tempo numa igreja é essa. Às vezes você vê pessoas que sentam na igreja durante décadas e elas não mudam 1 milímetro. Elas continuam escravas dos mesmos pensamentos, dos mesmos egoísmos de 30, 40 anos atrás. Você não é uma pessoa livre, você é o escravo do pecado ou escravo de Cristo. E não adianta você só fazer uma profissão de fé. A sua vida deve demonstrar os frutos da justiça. O alegrar-se em Deus. A satisfação no Senhor. Você nunca vai amar a Deus perfeitamente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de forma plena, nunca. Mas você ama Deus. Quando você vai fazer um planejamento para o ano, ou para o dia, ou para a semana, quem que você coloca em primeiro lugar? Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou você senta com a esposa, com os filhos, ou com o seu patrão, e aí você fala, bom, qual é o nosso planejamento aqui? O que podemos fazer? Como é que você tem tratado o pecado na sua vida? Como alguma coisa sem importância? Ou você tem lutado contra o pecado? A tentativa do passarinho fazer o ninho na sua cabeça está constantemente ali. Toda hora ele tenta fazer. Mas o que você faz? Chega uma hora que você cansa e fala assim, deixa ele estar lá aí mesmo. Ele que faça o seu ninho aqui. Ou você continua espantando, continua lutando contra ele, o pecado. A vida cristã é uma vida de luta, meu irmão. Não é uma vida de férias. O Senhor Jesus nunca prometeu uma vida de mar de rosas. Ele disse para nós vamos lutar contra o pecado a vida toda. E lutar contra o pecado é um sinal de que realmente você é cristão. Não faça como muitos têm feito hoje, espalhados pelo nosso Brasil e pelo mundo todo. Apresentando um falso evangelho. Somos salvos pela graça. Não importa como você viva. A lei não tem mais domínio sobre nós. Sim, a lei não tem mais domínio sobre nós. Mas a lei não morreu. E o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo 7. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. Não tem um terceiro caminho. Não tem uma terceira via. Você não é livre totalmente. E se você quiser, pelo menos, olhar para o mundo sem Deus, e procure não aquelas pessoas que estão destruídas, os viciados em drogas, aqueles que estão jogados nas ruas. Não. Procure os grandes filósofos, procure os grandes artistas, procure os grandes intelectuais da nossa época e das épocas passadas. Procure conhecê-los profundamente, não que a mídia mostra para você, mas procure conhecê-los, a mente deles, o drama que está dentro dos seus corações. Você pensa que eles são livres, eles dizem isso aos 4 cantos da terra. Somos livres, não somos escravos de uma religião como esses pobres cristãos, reunidos no domingo pela manhã. Somos livres. São? Não há um homem livre. É só você ver a vida de cada um deles. Sempre me lembro de Robin Williams, o ator de Hollywood que eu gostava muito. Um homem inteligente, um homem divertido, um homem brilhante. Um homem com pensamentos muito interessantes. Um homem sensível. Um homem que fazia vários tipos de filmes. Um homem que estava milionário, em dólar. Um homem que tinha tudo, ele podia ter qualquer coisa que quisesse. Tinha família, tinha dinheiro, tinha fama, tinha inteligência, tinha sensibilidade. Parecia uma pessoa livre. Mas era um escravo da tristeza, do pecado, da depressão. Um homem ensimesmado.
que tirou a sua própria vida porque não podia viver consigo mesmo? De quem você é escravo hoje? Essa é a pergunta. Você não pode responder para mim, não sou escravo de ninguém. E você também não pode me dar 3 opções, você só pode me dar 2. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Ou você obedece a um, ou você obedece ao outro. Não tem outra opção, segundo a própria palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, ó Deus, convencendo a nós que já somos crentes, que devemos lutar contra o pecado e não devemos fazer nenhuma associação com o pecado, não devemos namorar com o pecado, não devemos sorrir para o pecado, não devemos fazer concessões ao pecado. Devemos lutar contra ele como um grande inimigo que foi vencido, sim. Mas ele ainda continua ao nosso redor. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, esteja convencendo aqueles que se acham crentes em Cristo Jesus, que fazem a pública profissão de fé, que batem no peito, mas que têm vidas tanto interiores como exteriores, que não correspondem aos frutos de uma escravidão ao Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia deles, ó Deus. Convence-os para que se arrependam e possam abraçar o Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de décadas frequentando uma igreja. Que venham a ter o verdadeiro arrependimento. E aqueles que estão, talvez hoje, pela primeira vez nessa igreja, eu peço que o Teu Espírito, da mesma forma, os convença, ó Deus, de que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira liberdade é sermos escravos do Senhor. Porque nós não temos vidas autônomas. A nossa vida depende do Senhor completamente. E, ó Deus, nós Te louvamos, porque Te agradecemos, porque somos escravos de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus fiel. E é bom servir ao Senhor. É agradável estar na Tua presença. E é muito bom quando a gente obedece ao Senhor. É muito bom quando nós nos levantamos pela manhã e perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Até quando, Senhor? Até amanhã, sem dormir, levantando mais cedo, se esforçando, pagando o preço. Nós queremos Te servir, ó Deus, porque essa vida em servidão ao Senhor é a melhor vida que nós poderíamos ter. Estamos satisfeitos no Senhor. Estamos sendo alimentados pelo Senhor. E a tal ponto que o Senhor, depois de um tempo, nos chama para ser seus amigos. Nós somos servos, escravos e amigos do Senhor ao mesmo tempo. O Senhor nos chama para sentar à Tua mesa. E o Senhor nos coloca na Tua mesa e nos dá do alimento e da bebida, daquilo que nós precisamos. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia nós vamos estar na Tua mesa para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa grande salvação em Jesus Cristo. Amém.